Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom, né, ouvir os testemunhos dos nossos irmãos e celebrar com eles, né? É muito gratificante isso para a nossa vida, enquanto igreja, enquanto irmãos em Cristo. É muito bom celebrarmos uns com os outros. Hoje nós voltamos a meditar na carta de Paulo aos Romanos. Nós já estamos há um longo período falando sobre Romanos, desde dezembro do ano passado. Nós estamos trilhando aí pela carta de Paulo aos Romanos. Também vamos estudando aí passo a passo, observando, meditando em cada texto, em cada capítulo, né? E hoje nós vamos lá para o capítulo 14, faremos a leitura do verso 1 ao 23, ou seja, no capítulo todo. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então temos aqui a projeção. Romanos capítulo 14, verso de 1 a 23. Bem, diz assim o texto: Acolhei ao que é débil na fé, e não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferenças entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poder pôr tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aqueles que assim a consideram. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mau o homem que comer com escândalo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de louvor, Deus, por esse tempo de orarmos pelos outros, Pai, e também por esse tempo de ouvir o testemunho, Senhor, da nossa irmã Lourdes, do Daniel, Pai, daquilo que o Senhor já operou e tem operado na sua vida e na sua família, Pai. Ó Deus, assim nós rogamos que nessa manhã o Senhor continue nos abençoando, como já tem nos abençoado até aqui, que o Senhor ainda nos alimente, Pai, continue nos alimentando o nosso coração, e que a Tua palavra, mais uma vez, seja viva e eficaz ao nosso coração, Pai. Transforma a cada dia, Pai, a nossa maneira de pensar e de agir, para que possamos cada vez mais nos parecer com Cristo, Pai.
Nos purifica, Senhor, de todo pecado e toda maldade do nosso coração. E assim nos abençoa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, né, nós temos trabalhado na carta de Paulo aos Romanos já há um longo período e vamos delineando alguns pontos de como Paulo elabora essa carta. Né? Paulo, como falamos, Paulo nunca foi à igreja de Roma, era uma igreja que ele desejava conhecer, era uma igreja com quem ele desejava fortalecer a fé. Porém, ele conhecia alguns problemas que ali existiam naquela igreja, e quando ele escreve essa carta, ele já vai pontuando algumas coisas que deveriam ser ajustadas no meio dessa carta. A partir do capítulo 13, como falamos em 2 domingos, domingo anterior, domingo passado também o pastor Marco falou, Paulo vai fazendo algumas exortações quanto à vida cotidiana. Eu esqueci uma parte do texto, irmãos. Desculpa. Enfim, vamos em frente. Depois nós voltamos aqui. Paulo vai pontuando algumas coisas que estavam acontecendo. E o que nós queremos meditar nessa manhã é: vivendo ou morrendo, somos do Senhor. E algumas coisas que Paulo vem trabalhando na carta aos Romanos, desde o capítulo 13, que eram coisas que aconteciam e aparentemente tudo indica que havia uma certa divisão dentro da igreja de Roma. E Paulo então vai pontuando sobre a vida cotidiana, submissão às autoridades, o amor ao próximo e a vida comum da igreja. São algumas coisas que Paulo vem trabalhando desde o início do capítulo 13 e vai mostrando qual era o proceder correto do cristão para com a vida na sociedade e para com a vida na igreja, entre os irmãos. Não que a vida eclesiástica, a vida religiosa seja separada da nossa vida secular, da nossa vida na nossa sociedade. Somos crentes tanto dentro da igreja quanto lá fora. Pelo menos esse é o proceder correto, né? Até nós mencionamos aqui alguns fatos, né, que muitos tentam de alguma forma separar essas duas coisas, né? Ter uma vida exemplar dentro da igreja, né? Aquele cara que você olha e pensa: poxa, todo crente deveria ser como fulano. Porém, fora da igreja, a sua vida é totalmente avessa àquilo que ele mostra diante da igreja. Esse não é o proceder correto do cristão. E aqui Paulo então vem resolvendo um problema que está se levantando aqui nesse momento, que é a necessidade de acolher os fracos. Problemas de relacionamento na igreja, isso sempre existiram desde o início da história da igreja. Sempre houve problemas que permearam a história da igreja. E ao longo da história, né, vários concílios se levantaram, vários concílios foram estabelecidos para discutirem coisas pertinentes à fé, questões que estavam relacionadas à fé. E na igreja tudo indica que havia essa divisão então na igreja. E é interessante que essa divisão, Paulo já dá algumas menções lá no capítulo 11, no verso 21 a 22, na verdade no capítulo 11, quase como um todo, ele fala: porque o Senhor não poupou os danos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas contigo, a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, de outra sorte também serás cortado. Alguns gentios sentiram uma certa soberba no coração quando olharam para os judeus que haviam se convertido, né, os judeus que viveram a vida inteira na observância da lei, os preceitos da lei, tudo que a lei ensinava, que a lei dizia, e buscaram de todas as formas guardar esses mandamentos. E então, quando eles entendem da graça que toda essa observância da lei para a salvação não tinha valor algum, tinha sim no sentido de uma vida moralmente, uma vida ética, coerente para com o relacionamento com o próximo, mas para a salvação, a observância da lei
salvação. Porque agora eles entenderam que foram alcançados, foram transformados pela graça de Deus. Foram salvos unicamente pela graça e não pela observância da lei. Então esses gentios se sentiram com o ego lá em cima. Falaram, caramba, né, os caras aí viveram a vida inteira observando esses preceitos, observando todos os detalhes da lei, e agora para a salvação isso aí nada tem valor. Nós que nunca observamos a lei, que nunca fizemos nada disso, a graça nos alcançou da mesma forma. Fomos alcançados pela graça, fomos transformados. Então, olhando dessa forma, nós estamos melhor do que eles. Aí Paulo, tendo em vista isso, ele já vai tratar isso um pouco antes ainda, né? Vai falar do valor que a lei tem para aqueles que viveram debaixo da lei, vai falar que Cristo procede do povo hebreu, do povo judeu, né? Então ele vai linkar, vai mostrar o valor que tinha para o judeu, o fato de ser judeu, o valor que isso tinha. Ele vai desenhar isso, simplesmente ele não vai desmontar toda a religiosidade que eles viviam e dizer, nada disso tem valor, não. Ele resgata aquilo que era importante para a vida daqueles irmãos. Mas, quando chega então aqui no capítulo 11, verso 21 e 22, Paulo dá essa chamada de atenção àqueles cristãos gentios. Falou, se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, a descendência de Abraão, se Deus não poupou esses caras e os cortou fora, quanto mais vocês que não procedem de Abraão. Quanto mais vocês. Então, baixa a bola aí, mantém a linha, porque se vocês vacilarem, Deus não vai poupar vocês também. Deus não faz acepção de pessoas, não há diferença de pessoas entre vocês, os gentios e os judeus. Todos estamos no mesmo patamar diante de Deus. Mas ainda existia outro problema que precisava ser tratado, que residia entre os experientes na fé e os que eram fracos na fé. O verso primeiro que nós lemos diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quando eu pesquisava um pouco sobre esse texto e observava algumas coisas, achei muito interessante a tradução de Peterson, que ele diz assim: recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês, não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Tratem-nos com gentileza. O que Paulo está tratando, abordando aqui nesse primeiro capítulo, quando ele diz que acolhei o débil na fé, não está num sentido pejorativo da palavra. Não está na ideia de que o débil era aquele que era desconsiderado a sua fé, o seu modo de viver, a forma que ele vivia diante de Deus. Não havia uma desqualificação para com aqueles crentes. Lembrando que Paulo está falando para um grupo de crentes que congregam na mesma igreja. Lembrando que é uma igreja domiciliar, não havia a igreja ainda estabelecida com um templo, assim por diante, né? Não havia o formato que nós temos de igreja, era a igreja que se reunia nas casas, mas era esses irmãos, para esses crentes que Paulo estava escrevendo. Ou seja, Paulo estava falando com os crentes, ele não estava apontando para as outras religiões pagãs, ou mesmo para o judaísmo, e fazendo alguma crítica para com aqueles, mas está fazendo essa crítica para com os próprios crentes. Então, Paulo não está questionando, dizendo, esses caras que são, a nossa tradução diz débil na fé, mas a tradução mais apropriada seria os fracos na fé. A debilidade aqui tratada significa os que são fracos na fé, que ainda existe uma imaturidade na fé, ou ainda são novos convertidos, aqueles que estão engatinhando ainda na fé. E Paulo está falando, acolho com toda sabedoria, com toda mansidão a essas pessoas. Tim Keller,
ele faz uma observação, ele diz, na verdade, os fracos, que é os caras que Paulo está citando, esses novos na fé, ou estão engatinhando aí na fé, costumam ser mais fervorosos e diligentes em tentar agradar a Cristo. Eles são fracos nos resíduos de uma espiritualidade legalista que ainda se apegam a eles. Não descobriram as implicações do Evangelho. Ou seja, o que ele está dizendo? Esses caras que Paulo trata como débeis na fé, que são fracos na fé, em muitos sentidos eles são ainda muito mais fervorosos do que aqueles crentes que estão há vários anos já no seio da igreja. Porque eles se dedicam, eles buscam de todas as formas agradar a Cristo. Buscam com todas as suas forças viver em santidade. Isso levava até um legalismo, até a extrapolar aquilo que era pertinente à vida. Infelizmente, nos nossos dias ainda, em alguns contextos, vemos algumas pessoas ridicularizando a fé de outros, pelo simples fato de que não tiveram uma boa base no início da sua caminhada com Cristo. Até esse dia eu conversando, na terça-feira eu falei com o senhor Evaldo ali na adoração, né, tem um grupo no Facebook lá, né, que o pessoal postando algumas coisas lá, né? E o senhor Evaldo já interage com eles lá também. E às vezes eu me pergunto se aqui é algum, não estou falando do senhor, não, mas algumas postagens que os caras fazem lá, eu me pergunto se aqueles caras são crentes. A forma que eles tentam denegrir a fé da outra pessoa, até mesmo a imagem da outra pessoa, eu me pergunto, poxa, será que esses caras são crentes? O que eles pensam com isso? Em que eles estão edificando a vida das outras pessoas? Também surge lá cada pergunta que, pela misericórdia, as coisas bem sem pé e sem cabeça. Mas em outros âmbitos, existem também aqueles que tentam denegrir a imagem daquele que pensa diferente de si. E é disso que Paulo vem tratando. A exortação de Paulo era para aqueles que eram fortes na fé, que tinham experiência mais sólida. E isso Paulo vai deixar mais claro no capítulo 15, no verso 1 e 2, quando ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Paulo olha para todo esse contexto e ele fala: nós que somos fortes, ou seja, nós que já temos uma bagagem no Evangelho, nós que já estamos há tempos caminhando no Evangelho, que tivemos o privilégio de que a graça nos alcançou e nos transformou. Nós temos que suportar a debilidade dos fracos, suportar aqueles que estão ainda engatinhando na fé, caminhar com esses caras, ajudá-los, ser o apoio para eles, não simplesmente atacar aquilo que eles têm vivido. A exortação de Paulo não era para os cristãos considerados fracos, aqui os débeis na fé, mas a exortação de Paulo era para os crentes maduros, para os crentes que já estavam há tempo frequentando a igreja. Era para esses caras que Paulo estava escrevendo. Alguns comentaristas dizem que esses fracos na fé eram pessoas que haviam se convertido, principalmente gentios, que em muitos casos, aliás, eram pessoas que foram idólatras, praticavam os cultos pagãos, talvez até alguns tipos de sacrifícios eram feitos aos deuses pagãos, e agora esses caras se converteram, a graça alcançou eles e agora eles estão irradiante com isso, e está tendo até uma inversão aqui agora nessa questão, porque os judeus que se converteram e entenderam que a observância da lei não trazia mais um benefício para a salvação, isso nunca trouxe um benefício para a salvação, estavam deixando essas práticas, e aqueles que haviam se convertido agora nessa tentativa de cada vez mais agradar a Cristo, estavam indo ao judaísmo buscando algumas coisas de lá.
exemplo, não comer carnes, por exemplo, carne de porco, que era considerado como um animal imundo, impuro. Então eles estão voltando e dizendo, não, então para que nós possamos buscar a nossa santidade, para que possamos viver em conformidade com o Evangelho, que possamos agradar a Cristo, vamos deixar essas coisas de lado. Não vamos mais comer coisas que eram sacrificadas aos ídolos. Nos cultos pagãos eram feitos os sacrifícios, as comidas eram oferecidas, então vamos deixar isso de lado, não vamos comer mais essas coisas, porque isso é impuro, é imundo. E Paulo não está questionando isso, o fato deles terem deixado de comer essas coisas. Paulo está fazendo uma crítica para aqueles que olhavam para tudo isso e criticavam esses irmãos. A mesma exortação Paulo vai fazer lá na carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 8 e 9. Agora, para a igreja de Corinto, ele diz: não é a comida que nos recomendará a Deus. Não é a comida que nos recomendará a Deus, não é a comida que é o nosso acesso a Deus. Pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Paulo tinha uma facilidade muito grande de trabalhar com isso. Paulo transitava muito bem entre os gentios e os judeus, sem a menor preocupação. Ele tanto sentava junto com os judeus, comia com eles, comia lá uma costelinha de porco, lá, né? Aí saía dali e ia lá para o lado dos judeus. Lá eles não comiam, Paulo sentava com eles e comia aquilo que estava na mesa, sem menor constrangimento, sem menor preocupação. Isso vai acontecer um episódio lá na frente, lá em Gálatas, né? Quando Pedrão já tinha mais dificuldade com isso. Mesmo Pedro sendo duramente exortado por Deus lá em Atos, Deus dá uma exortação dura para Pedro, daquilo que era puro, e das coisas que Deus diz: nada é impuro daquilo que eu consagrei. E Pedro quando vai para a casa lá de Cornélio, né? Quando ele chega, praticamente ele diz: minha vontade não era de estar aqui, né? Você sabe disso, que não é permitido eu estar na casa de um gentil, mas enfim, já estamos aqui agora, né? Ele diz: e agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Lá na frente. Mas lá depois, na carta aos Gálatas, Paulo fala que teve que resistir Cefas, né, que era Pedro, cara a cara. E alguns dizem que o Paulo fechou entre eles ali. Porque está Pedrão lá sentado na mesa, comendo com o pessoal, comendo junto com os gentios, comendo aquela costelinha de porco, né? Talvez aquela gordura está escorrendo pela barba já, né? Aí chega Paulo e está com ele na mesa. E nisso vai chegando o pessoal que era da turma de Tiago, né? Quando Pedro percebe isso, Pedro vai levantando e sai de fininho. Aí Paulo não deixa barato. E Paulo chama a atenção dele diante de todos ali, porque sendo ele judeu, queria que os gentios vivessem como gentios, enquanto ele estava sentado à mesa comendo junto com os gentios. Paulo sabia trabalhar muito bem essa questão, não havia para ele problema nenhum comer com os gentios ou com os judeus, não havia diferença alguma para ele. Porém, Pedro já tinha mais essa dificuldade de trabalhar. Eu não sei como foi o relacionamento dele depois disso, mas o fato é que Paulo mesmo diz que teve que resistir ele ali face a face. A exortação de Paulo aqui é acolher os fracos, a fim de que a fé seja fortalecida mutuamente. Acolher o fraco, a fim de que compreendam todas as implicações da graça de Deus. Ninguém vive para si mesmo. Vivemos para o Senhor. Ninguém vive, judeus, gentios, seja ele que for, ninguém vive para si mesmo.
vivemos para o Senhor, vivemos para a glória do Senhor. Adolf Kuhl, o teólogo, ele diz: é maravilhosamente consoladora a maneira como o apóstolo é capaz de perceber nessa igreja polarizada a relação de todos os membros com o Senhor, a relação que esses membros tinham com o Senhor. Paulo reconhece na igreja de Roma uma igreja verdadeiramente crente no Senhor, que havia essa pequena divisão aqui daquilo que podia comer, daquilo que não podia comer, mas os caras eram crentes, faziam de tudo para agradar ao Senhor. E do verso 6 ao 11, 8 vezes ele destaca para o Senhor. Paulo destaca para o Senhor. Se comiam para o Senhor. Se bebiam para o Senhor. Se deixavam de comer, era para o Senhor. Tudo aquilo que eles faziam era para o Senhor. Como que nós vivemos hoje a nossa religiosidade, na nossa comunidade? Tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer é para o Senhor. A igreja universal, não denominação universal, mas a igreja universal, ou seja, o corpo de Cristo, naquela onde se reúnem os crentes espalhados por toda a face da terra, é um organismo vivo, dinâmico, formado por pessoas mais variadas possíveis, as pessoas mais diferentes possíveis. A igreja de Cristo, ela é formada por ricos, por pobres, pessoas analfabetas e pessoas com alta graduação acadêmica, pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes costumes, mas todos têm um único objetivo, que é de agradar ao Senhor, servir ao Senhor. Você vai para uma tribo, né, vai chegar lá, o Evangelho já chegou nessa tribo, lá eles adoram ao Senhor, lá eles manifestam o amor ao Senhor, das suas formas, da sua dança. Eu acho muito impressionante quando eu vejo alguns vídeos na África, né, onde já há as igrejas estabelecidas, né? E normalmente são igrejas bem precárias no sentido de estrutura. Normalmente é algum galpão que eles se reúnem, ou até mesmo o céu aberto mesmo eles se reúnem, mas eles cantam, eles dançam na presença do Senhor. Eles expressam com todo o seu entusiasmo o prazer de pertencer ao Senhor. Como que nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor por todo o seu amor, por todo o seu sacrifício. Talvez nós tenhamos muito mais ânimos, né, de comemorar o gol do nosso time de coração, né, do que propriamente a expressão de adorar ao Senhor. Estamos assistindo o jogo, né, e o time do coração marca um gol, ainda se for em cima do rival de décadas, né? Você pula de alegria, né? E faz brincadeira, e faz festa, né? Porque você está ganhando. Mas como que nós expressamos tudo isso diante do Senhor, a quem morreu pelos nossos pecados, que foi pregado, foi massacrado numa cruz pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida eterna? Talvez a sociedade que nós vivemos tem se tornado cada vez mais narcisista, mais egoísta, mais voltada para o seu próprio umbigo. As pessoas têm, isso eu falo na sociedade em geral, buscado apenas os seus próprios
interesses ou seus próprios prazeres. E talvez em alguns desses aspectos nós temos transportado isso também para a nossa vida religiosa, temos transportado isso para o nosso relacionamento com Deus. Não são poucas as pessoas que buscam vários movimentos que surgem aí que nem podem ser chamados de igrejas evangélicas, porque lá elas sabem que Deus pode fazer alguma coisa, Deus pode oferecer a elas algumas coisas. Tenho conversado com algumas pessoas e temos pensado um pouco a respeito de algumas pessoas que querem que seus filhos frequentem a igreja porque é um ambiente bom, porque lá ela vai ter um relacionamento sadio, vai se relacionar com pessoas sadias, mas isso para ela não faz grande diferença. Eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa lá que se declarava agnóstico. Eu acho que de fato ele nem sabia o que significava ser agnóstico, mas estava lá no status do Facebook dele, agnóstico, né? Mas, uma vez eu conversando com outra pessoa lá que era crente e tal, e ele estava junto conosco, ele falou: eu preciso que meu filho vá levar meu filho para a igreja. O filho dele na época tinha 7 anos. Eu preciso que levar o Miguel para alguma igreja, porque eu sei que isso é bom para ele. Ou seja, para o filho dele era muito bom que ele frequentasse uma igreja, se relacionasse com aquelas pessoas, porque ele sabia que era um ambiente sadio, aonde seu filho ia desenvolver relacionamentos sadios, ia ter uma boa instrução ali, mas para ele aquilo não fazia a menor diferença. Para ele em si, não tinha valor algum. Infelizmente, em muitos movimentos que têm surgido, o que era para ser o evangelho da graça tem se tornado uma verdadeira desgraça. Aquilo que é oferecido nada tem a ver com o evangelho. E não são poucas as pessoas que têm saído arrebentadas desses movimentos, frustradas, magoadas, não magoadas propriamente com Cristo, mas magoada com aquilo que, a expectativa que criaram e a frustração que tiveram. E qual que é a exortação de Paulo agora, que ele está fazendo para aquela igreja que serve para nós hoje? É acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas, fortalecer essas pessoas, caminhar com elas, não apenas levantar críticas sobre a vida que ela teve, sobre a espiritualidade que ela viveu até então, mas caminhar com ela, fortalecer a sua vida. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Nós pertencemos ao Senhor. Não é a comida, não é a bebida, não são as regras que vão nos regenerar, que vão pagar os nossos pecados, que vai nos dar vida eterna, mas foi o precioso sangue de Cristo que verteu naquela cruz, que pagou pelos nossos pecados, que nos purificou de todo pecado. Se deixamos de praticar algumas coisas, é no intuito de que possamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor, viver integridade para com o Senhor. A exortação de Paulo tinha em vista o aperfeiçoamento da igreja, o fortalecimento e o amadurecimento em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele deste modo que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para
com os outros. Como disse, não é a comida, não é a bebida, não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer que garante a nossa salvação, mas sim o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Portanto, nós devemos sim nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que pode trazer problema para a minha vida ou para a vida da minha família. Tudo aquilo que causa mal para mim ou para a minha família ou para o meu próximo, devemos nos afastar dessas coisas. Somos exortados a fortalecer uns aos outros e não destruir a fé que está surgindo no coração de uns para com os outros. A responsabilidade dos fortes, fortalecer o corpo de Cristo. Somos uma igreja, um organismo vivo, dinâmico, formado pelas mais variadas pessoas. Devemos ser mutuamente fortalecidos. Devemos considerar as fraquezas do próximo, ser fonte de bênção para com eles e não pedra de tropeço. É o que Paulo fala lá no capítulo 14, verso 20 ao 22. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que Paulo está dizendo? Tenha a consciência pura diante de Deus. Tenha a sua consciência limpa. Tenha seu pensamento bem definido diante de Deus. Mas diante daquilo que você tem definido, se isso serve de escândalo para a vida do teu próximo, então não faça. Tudo aquilo que vai trazer algum pesar, que vai entristecer, que vai enfraquecer a vida do próximo, então não pratique. Por mais que isso para você isso não tenha o menor problema. Não seja uma pedra de tropeço para com a vida do próximo, mas fortaleça a sua fé. Busque a cada dia agradar uns aos outros em amor. Nunca vamos evangelizar ninguém falando dos problemas que a igreja enfrenta. Com certeza você já conversou com alguém que você senta para conversar com essa pessoa, ela só tem coisa para reclamar. Certa vez uma pessoa me procurou aqui na igreja e ficamos mais ou menos uma hora conversando, e da hora que ela começou a falar até a hora que ela parou de falar, não havia nada do que acontecesse da igreja que servisse para ela. Reclamou do louvor, reclamou da pregação, reclamou de tudo que você possa imaginar que acontece na igreja, ela reclamou. Nada estava bom, nada servia. Aí eu só falei dizer para ela, falei, bom, então a gente vai criar uma igreja só para a senhora vem, senta e faz o seu culto da maneira que a senhora quiser, porque ninguém vai incomodar a senhora. Nós fazemos parte de um corpo dinâmico, formado por pessoas das mais variadas classes. Como disse, né, pessoas analfabetas, semi-analfabetas, até pessoas com alta graduação, e todos comungam da mesma fé. Todos se prostram diante do Senhor, todos confessam o mesmo Senhor e Senhor das suas vidas. A igreja ela não sobrevive quando as diferenças não são resolvidas. A maior parte das denominações que surgiram pós-reforma, né? Durante a reforma aí temos pelo menos cinco denominações que surgiram no período da reforma: a igreja presbiteriana, luterana, batista, luterana e anglicana. Posteriormente
a essas, todas as outras que foram surgindo no período após isso foram por causa de divisão de pensamentos. Pessoas que não concordavam com fulano ou ciclano, porque não concordavam com o pastor A ou o pastor B. Então, levantava-se, saía, criava-se uma nova denominação. Na Sé, acho que eu já até contei isso aqui para vocês, que na Sé tem duas igrejas, uma de cada lado da rua, uma chamada Deus Forte e outra Deus Poderoso. Bem criativo o nome das igrejas. E aí você vai buscar a história das igrejas, né? Era um casal, né, que pastoreava uma das igrejas. Aí eles se separaram. Aí a esposa atravessou a rua e abriu outra igreja com outro nome. Então ficou uma Deus Forte e outra Deus Poderoso. Uma de cada lado da rua. Era marido e mulher que se separaram, cada um criou a sua própria denominação. E assim tantas outras que foram surgindo ao longo da história, simplesmente porque eu não concordo com fulano, com ciclano. Então eu saio, crio minha própria igreja da maneira que eu quero, eu sou o dono dessa igreja, eu faço o que eu bem quero dela. Mas não é essa a exortação que Paulo faz para uma igreja de Roma, não é essa a exortação que serve para nós hoje. Somos exortados a fortalecer uns aos outros, a suportar os débeis na fé, aqueles que são fracos na fé, a caminhar com eles, a ser edificados mutuamente. Somos chamados para ser bênção na vida do próximo e não pedra de tropeço. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo aquilo que eu faço com dúvida, eu não tenho certeza, isso pode ser pecado. Como Paulo fala, tudo isso é pecado quando não provém da fé. Portanto, não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão, para que ele venha pecar. Mas seja alguém que está ao seu lado para caminhar com ele, fortalecê-lo, para ser bênção na vida do próximo. Lembrando, Paulo está escrevendo para os crentes de Roma. Ele não estava escrevendo para qualquer pessoa, não, ele estava escrevendo para a igreja, para que fortalecessem mutuamente. Paulo estava escrevendo para crentes, e era com esses irmãos que Paulo desejava passar um tempo, para que a sua fé também fosse mutuamente fortalecida. Paulo só conhecia de relatos essa igreja, mas sabia da fé que eles estavam vivendo, e é com esses irmãos que Paulo desejava passar um tempo. E a pergunta que nós fazemos: você deseja passar tempo com os seus irmãos? Ter a sua fé também fortalecida junto com os seus irmãos? A exortação de Paulo era para que a igreja de Roma vivesse de forma sadia, e assim dia a dia progredisse na fé. Somos desafiados a construir uma igreja sólida da presença do Senhor, não gerando dúvida e contendas, mas sendo fortalecida na fé, pois tudo que não provém da fé é pecado. Tudo aquilo que não provém da graça de Deus é pecado. Então, não venhamos a levar o nosso próximo a pecar por causa de aquilo que você faz ou que ele faz, ou daquilo que você deixa de fazer ou que é aquilo que ele faz. Mas pelo contrário, busque fortalecer, busque ser fortalecido com ele, busque fortalecer ele também. Vamos olhar, feche sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou um dia, a tua graça, maravilhosa graça nos alcançou, nos transformou, nos trouxe para si, Pai, e o nosso coração irradia de alegria por isso, Pai. Ó Deus, e o desejo então do nosso coração, Pai, que será sempre de levar a tua palavra a outras pessoas, a fortalecer a fé de outras pessoas, aqueles que estão engatinhando na fé, Pai,
que possamos ser um braço estendido a essas pessoas, Pai, para assim caminhar com elas, não no sentido de criticá-las, ó Deus, mas para apoiá-las, para instruí-las, Pai. Que assim, Pai, o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor molde o nosso coração, Deus, para que possamos viver em harmonia, Pai, com aqueles que pensam diferente de nós, Pai. Que não haja divisões, Pai, mas pelo contrário, que possamos nos aproximar cada vez mais, e que juntos, Pai, possamos glorificar o Teu santo nome. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes que ficamos às vezes até irados com o nosso próximo, porque às vezes não pensamos da mesma forma, Deus. Mas que o Senhor nos ensine, Pai, cada vez mais a vivermos com essas pessoas, a convivermos com elas, Pai. Que assim o Senhor nos abençoe, Pai. Que a Tua misericórdia assim se manifeste sobre as nossas vidas. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus assim continue nos abençoando. Chegou aqui um recadinho que o bazar da SAF lá está todo vapor lá embaixo, lá, né?